Olá, seja muito bem-vindo ao Fora de Quadro, um podcast produzido por O Meridiano. Eu sou o Sérgio Denês Eu sou Gabriel Ripardo. e a gente segue a nossa maratona de comentários sobre Healer Rivalry, falando hoje sobre o terceiro episódio da série e também dos capítulos correspondentes aí, quer dizer, na verdade, o primeiro livro inteiro da série de livros. Pois é, nesse episódio a gente então vai acompanhar a história do Scott e do Kip, dois personagens que são muito bacanas e muito encantadores e que são importantíssimos para o desenrolar da série, mesmo eles não sendo os protagonistas. E hoje eu queria começar o episódio de uma forma um pouquinho diferente. Eu queria te perguntar, Sérgio, e também aos nossos ouvintes e pessoas que estão assistindo, o que é que você mais gostou desse episódio? Olha, eu acho que eu posso dizer quem, não o que. Pra mim tem uma personagem que não são os dois principais, Eita! mas ela dá todo o tom, assim, ela guia. Novamente, a personagem feminina sendo a grande guia espiritual, né? Você não tá Mas. muito pros personagens masculinos, né? Você já passou disso. Ah, não, é que assim. Eu gosto dos personagens masculinos, claro, mas eu acho que ela talvez seja o ponto forte do episódio de fato. Não sei, não sei. Mas eu gosto muito da Helena, né? Elina. E o jeito que ela conduz ali o sentimento, não conduz os sentimentos, né, mas conduz a compreensão dos sentimentos do Kip, enfim, a cena final, né, tô aqui adiantando, do baile lá que ela dança com o Scott, achei aquilo primoroso, ela é a minha coisa favorita do episódio, mas eu não tô jogando pra merda o resto não, tá, eu gosto do episódio, eu gosto também dos personagens principais, acho que o casal é muito fofo, muito querido. Gosto também dessa dinâmica mais curta, né? A história passa ali mais ou menos 6 meses. Mas para mim ela é a grande estrela do episódio para mim, Hum. sinceramente. Eu acho que o que eu mais gosto é da relação deles, assim. Eu já falei em outros episódios, eu não sou fã de slow burn, eu não sou fã de relacionamento conturbado, eu quero ali arroz com feijão, sabe? Então, pra mim, eu acho que é muito gratificante ter essa história de um casal. Acho que nesse, os dois são gays. Tem um Uhum. casal homoafetivo que é tipo, não, tá tudo bem. Não, tá ótimo, são só pessoas muito bonitas, sendo ricas e muito felizes. E eu gosto, assim, eu acho que é um contraste muito bacana entre o relacionamento muito conturbado que a gente tem do Shane e do William. Uhum. E o que que você não gosta muito desse episódio, se tiver alguma coisa? Eu não gosto do posicionamento dele. Eu acho que é uma quebra que não Jura? paga. Talvez uma coisa que eu ia colocar também como o que eu gosto mais, porque eu acho que a gente estava no ritmo obsessivo com o casal principal e ele num momento muito bom, fala: Pera aí, vou te apresentar outra coisa. Eu gosto muito dele ser o terceiro episódio, sinceramente. Quando saiu, eu gostei muito porque eu tava. Eu acho que eu tinha acabado de ler o livro, ou então eu tava ainda lendo. Mas eu acho que hoje em dia ele funciona. Ele, para mim, funcionaria melhor se ele tivesse sido ou no lugar ou do quarto. Acho que do quarto, não, do quinto. Uhum. Eu acho que eu gostaria, assim, de ter uma reta de só romance, final feliz e gente bonita sendo bonita e feliz, sabe? Entendo. E pra Justo. ti, assim, alguma coisa não funciona? Não, eu acho que tudo funciona. Acho que tem pontos fracos, né? Eu não sei se eu gosto muito da atuação do François em alguns momentos. Acho que a parte do monólogo que ele fala dos pais, que deveria ser super emotivo, emocionante, eu não consegui me conectar muito com o texto ali que ele estava falando, né? É, Mas no geral, eu acho que isso não atrapalha a experiência e é uma coisa que eu só notei reassistindo. Quando eu vi Uhum. pela primeira vez, isso passou batido para mim. Falei, não, incrível, amei, amei, amei demais. E aí agora eu não sei, talvez a atuação dele ali não seja muito boa, não. Eu acho que o François, ele, do elenco principal, assim, ele é o mais fraco. Em questão de atuação.
se isso valeu alguma coisa, porque eu também não sou ator, então minha percepção. Mas eu acho que ele ainda vai protagonizar o que pra mim é a pior cena de atuação da série, que é o Uhum, outro discurso que ele faz mais pro final. Mas eu acho que é como você falou, assim, eu acho que num primeiro momento eu me rendi ao episódio, então eu também não percebi. Agora, eu acho que em relação à história, ele, pra mim, ele funciona um pouco pior, mas não teria como não, porque tem muito mais material que ele precisa adaptar dentro de o quê? 50, 46 minutos. por aí. E, assim, por mais que, por exemplo, a história do Ilha e do Shane também adapte um livro, muito, é muito espaçada, né? A gente vê Uhum, eles ali desde 2011 até 2017. A série e o livro do Scott e do Kip, eles fizeram uma alteração que no livro se passa, acho que entre 6 meses, é acho que entre por janeiro e aí. junho de 2017. E a série, ela puxa de 2003 até 2017. Então, assim, eu acho que o que já tinha material ali, eles tiveram que colocar em um episódio. E é Uhum. aquilo. Eu acho que eles fizeram o que eles podiam. Eu acho que saiu um resultado assim, ok. Um 6,5. Mas eu gostaria de ter visto mais desse casal, porque honestamente, eu prefiro eles. É que tem isso que você lê os livros, quer dizer, leu o livro desse casal, né? Como eu não tenho esse referencial, sinceramente, eu fiquei mais do que satisfeito. Eu não tenho noção do que ficou ali a desejar da história deles. Claro que se tivesse mais tempo a gente ia conseguir se conectar ainda mais. Mas para mim funcionou muito como uma história one shot. Eu, eu gostei, assim. Eu saí satisfeito. Não, eu também confesso que não fiquei com gostinho de quero mais. Assim, o final, sim, porque tem todo aquele suspense do que vai acontecer, né? Qual que vai ser o andamento deles, mas ficou uma ponta solta que a gente já imaginava que seria amarrado em algum momento da série, né? Então rolou essa curiosidade, mas do meu ponto de vista assim de telespectador, eu fiquei mais que satisfeito, digamos assim. E eu não falo isso porque eu não gosto, eu falo isso porque acho que me completou o espaço ali devido, não sei. É, eu acho que assim, eu sou uma pessoa meio amargurada realmente, porque eu tenho os livros. Eu tava conversando com o pessoal lá no TikTok, e a grande maioria fala assim, eu não gosto do livro, o livro não me pegou. Porque eu acho que ele é um livro, ele ainda é um livro de sacanagem, assim, vamos deixar bem claro, tem bastante. Uhum. Mas eu acho que ele é um livro mais doce, não tem tanto conflito. E o conflito também não é tão interessante, assim. Uma coisa que é muito. Que eu peguei logo, assim, que me pegou desprevenido, na verdade, falando já das alterações em relação entre os livros, é que eu não sei se você sabe, mas os livros ele foi escrito como uma fanfic de Capitão América. Ah, eu adoro esse fato, que é pouco comentado. Então, quando assim, eu imaginei, todo mundo loiro, porque, assim, Chris Evans, um dos homens mais Aham. bonitos da face da Terra. E aí apareceu o François, eu fiquei, ok, tudo bem. E outra coisa, assim, que também tem é que no livro é uma relação muito interessante. Eu acho que a autora, ela tava num fato, assim, meio militante, vamos quebrar padrões, porque é um Uhum. relacionamento que ele é meio subversivo. Vamos colocar essa palavra bem de leve. Por quê? O, no livro tem o Scott e tem o Kip. O Kip, ele é pra ser, tipo, twinkzinho, magrinho, adolescente, acabou de se formar da faculdade. Uhum. E aí já tem a primeira quebra, né? Porque a gente chega na série, tem o armário, que é o Rob C.K., que é a pessoa mais bombada do elenco inteiro. Você fica assim, onde é que esse cara arranja tempo? Porque todo mundo é rico nessa série, ele é pobre. Aham. Não, e você não vê ele fazendo algo que não seja trabalhar ou estudar ou transar com o Scott em momento nenhum da série, né? Então, é o que? É genético? O que é isso, gente? Que corpo é esse? E aí uma coisa assim que a gente pode até discutir depois, mas que pra mim meio que começou estragando o tom,
É porque no livro é meio que um fast romance, assim, é tipo, há 6 meses eles se encontram e eles, tipo, essa é minha alma gêmea. E Uhum, não tem meio que o conflito do Shane e do Ilya de, meu Deus, será que eu gosto dessa pessoa? O que é que eu sou? Qual é a minha, quais são os meus desejos sexuais, né? Nesse livro uhum, os dois já são adultos e os dois eles são muito certos assim, não, eu sou gay, me uhum, atraio por homens. uhum, Mas uma coisa que quebrou muito assim para mim é que no livro eu acho que o Kip, ele tem muito mais dizer dentro do relacionamento, tanto fisicamente quanto no relacionamento enquanto um todo, assim. Eu acho que isso não uhum. transparece tanto na série. Eu acho que na série eles dão muito, muito ênfase no Scott, mesmo que não Sim. seja suficiente, na minha opinião. E isso é uma coisa assim que me pega, porque eu acho que o Kip ele é um personagem muito relatable. Como é que eu posso traduzir isso? É fácil de se identificar. Porque assim, você se identifica com uma pessoa que coleciona carros esportivos? Não, Você se gostaria. identifica com uma pessoa que compra prédios? Agora você se identifica com uma pessoa que durante o livro está constantemente falando que acordou 4h30 da manhã para pegar 2 ônibus para trabalhar no mini calzone? Porque eu me relacionei, eu já estive nessa condução, sabe? Então eu acho que isso se perdeu, porque assim, Uhum, ele, pra mim, é o personagem que tinha maior potencial de você se identificar, porque no livro, com todo o perdão da palavra, ele é um fudido. uhum, Ele trabalha 3 empregos, ele tá desesperado porque ele se formou em História pela NYU e ele não tá conseguindo emprego na área, o que assim, o que é uma coisa mais Brasil. uhum, E aí ele pensa o quê? Eu vou fazer um mestrado pra ganhar uma bolsa. E na série não tem isso, sabe? Assim, e aí eu fiquei tipo, ah, tá, beleza, o romance é massa, o sexo, pô, tesão. Mas eu queria mais, porque eu acho que, como a gente falou, assim, eles deram tanto personalidade pro William e pro Shane com pequenas coisas que uhum, expandiram tanto, e nesses personagens eu achei que tinha tanto pra ser expandido ou pra uhum, ser tocado. E eles decidiram, não, vamos só acabou. Tanto que na série eu acho que nem. Eu acho que as únicas menções que tem que ele é um estudante de artes e história, porque toda vida ele tá com um livro de mitologia embaixo do braço, né? É sempre isso, assim. e ele fica, enfim, eu reassisti agora, minutos antes da gente gravar. Tem essas menções a ele estar estudando para alguma coisa, em se inscrevendo e depois esperando algum resultado, mas de fato não é muito trabalhado isso, ou a importância de tudo isso para ele, né? A gente sabe que ele é um fudido, que ele trabalha lá, que ele não gosta de trabalhar lá, e faz os filhos para lá e para cá, mas não, realmente fica um pouco superficial, né? Eu queria só fazer uma adenda, assim, que eu falei do mini calzone. Eu não sei, tem mini calzone aí em São Paulo? Eu acho que não, ou talvez é o nome da rede, é Mini Calzone? Isso, eu queria só explicar que é porque, assim, no livro e na série, ele trabalha num lugar onde vende smoothies, né? Que seriam as nossas Aham. vitaminas. Só que o único lugar que eu conheço, assim, que vende vitamina é um lugar chamado Mini Calzone, que vende mini calzones e vitaminas. Então, na minha cabeça, quando eu tava lendo o livro, eu tava tipo, tá bom, ele trabalha no Mini Calzone. Então foi por isso que eu falei, assim, Mini Calzone. Adoro Mini Calzone, Tá. inclusive. Assim, eu vi aqui no Google que tem, tipo, 3 unidades em São Paulo. Uma em Então, Guarulhos, não, Interlagos, outra Paulista e outra em Barueri, que nem é São Paulo. porque tinha na minha faculdade, então assim, eu batia ponto. Se tivesse o Keep lá, eu teria conhecido. Mas aí Justo. eu acho que talvez o mais próximo pra gente seria tipo, nossa, ele é tão lascado, ele trabalha no açaí, Uhum. sabe? Então, mas e aí já puxando, né? Que vitamina aguada. Pois é. Ai, mas, enfim, comentando então, né? Essa é uma história mais curta e a gente vê tudo começando ali dentro do lugar onde ele trabalha. Eu adoro as interações dele com a Maria, que é a colega de trabalho, do Kip, no caso, né? Com a Maria, que é a colega de trabalho, os momentos do girl.
É muito bom, é um alívio cômico maravilhoso e em que o público entende o que está acontecendo, ela entendeu o que está acontecendo também, e acho maravilhoso. E eu tô vendo as anotações que você colocou aqui no roteiro e tem muita coisa diferente, de fato, né? Alguns detalhes, assim, sobre ressaca, sobre até pressão, sobre se assumir, quem faz pressão sobre quem, né? Então, tem muita coisa diferente nesse sentido. Mas eu gosto muito desse início do episódio, da dinâmica dele visitando o, o restaurante, a loja, que não sei como definir aquele lugar, né? A O loja de mini suco, calzone. o mini calzone, né? É, acho que ali começa a nascer uma química muito legal entre os dois personagens. O episódio, se eu não me engano, ele começa, na verdade, na Rússia, não é? Começa com o POV do Scott na conversa que eles tiveram lá com o Shane. Tem aquele momento Isso. de climão que a gente vê até a câmera de um ângulo diferente do quando o JJ fala sobre ser uma pessoa gay na Rússia naquele momento. A gente começa, na verdade, o episódio meio que em média res, né? Começa pelo meio. A gente começa Uhum, na Rússia, que é em 2014, e depois a gente volta para 2013, que é quando ele ainda tá competindo em alguma coisa. Então, a gente tem essa visão na Rússia, que é para dar aquele contexto do como são as leis contra pessoas LGBTs na Rússia, e o Scott, ele é um personagem diferente, como a gente falou, porque assim, acho que foi no segundo episódio, a gente chegou a comentar que ele é meio que o Matusalém da série, né? Ele é pra ser muito velho, assim, no. Velho porque em esporte você se aposenta cedo, então ele é pra ter, sim. tipo, 35, então todo mundo ali com 19, 20 fica tipo, não, a múmia do Scott, e ele tá em declínio na carreira dele. Uhum, Então, quando a gente volta pra ele conhecendo o Kip, num primeiro momento, meio que ele tá numa coisa de, não, essa é meu, eu preciso provar que eu ainda sou um dos melhores jogadores. A gente tem uma mudança de local, né? Porque enquanto o Shane e o William se passa muito em Montreal, a gente vem para Nova York com uhum, o Scott. Ele é um jogador por Nova York. Então tá tendo todo esse movimento, assim, dele ser essa pessoa que ele tem algo a provar, ele tá muito estressado com o hockey. E aí ele entra nessa loja um dia e aí ele encontra o Kip. E como você falou, tem essas personagens que são elas servem como inserção porque no livro a gente tem acesso aos pensamentos, né? Então, uhum. a gente tem tanto o que ele sente quanto o que o Kip tá sentindo, e aí na série a gente não tem acesso a isso, então a gente precisa de alguém. E aquela atriz, ela é maravilhosa, ela só com Maravilhosa. girl, você já entende assim do eita. E eu queria até perguntar a tua opinião, porque eu não sei assim até que ponto é uma coisa da minha cabeça, mas eu achei muito bonito como eles trabalharam com iluminação nesse episódio. É uma coisa que a gente chegou a comentar em alguns outros episódios, é como eles trabalham muito com luz e escuridão, assim. Eu Uhum, até acho que eu já fiz a piada do contem quantos abajures tem na casa do Ilha. uhum, E nesse primeiro episódio, a maioria dos episódios a gente tem ambientes muito gélidos, porque tá perto do gelo. E aí, quando tem as cenas de encontro, eles usam muito de escuridão, é uma coisa assim mais na sombra. uhum, E nesse episódio, eu acho que é o primeiro episódio que a gente começa, e já na loja de vitaminas, é tudo estourado, assim, a uhum. iluminação. Aquela É luz tudo artificial de claro, loja mesmo. e isso, não tem sombras, então pra mim eu já interpretei como eles falando, tipo, olha, enquanto a história do Ilha e do Shane começa com uma coisa, assim, de muita tensão, de muito será que vai dar certo, esse aqui não. Esse já é uma história mais de eu tô gostando de você, você tá gostando de mim, é uma eliminação quase como se fosse comédia romântica. Uhum, uhum. E volta a ficar um pouco escuro quando existem as tensões entre eles, né? Inclusive, tem momentos em que o apartamento do Scott é muito escuro. Agora você está falando isso, eu fiquei pensando. Então, essas cenas assim que eles estão refletindo sobre a posição do Scott e como eles estão e a postura do Keeping de segredo realmente acompanha, né? É muito legal ver esse trabalho de direção de arte. E sobre essas personagens
das amizades do Kip, né? A colega de trabalho dele, teve uma hora que eu tava assistindo, eu fiquei pensando, nossa, ela é como se fosse o público lá, né? Porque ela Sim. tá dentro ali, torcendo, vendo tudo que tá acontecendo, adorando com girl, e é muita representação de nós que estamos ali só observando, né? Eu achei isso fenomenal também. Ela é muito. Nossa, eu não lembro qual é a referência, mas eu tenho um personagem. Eu acho que é o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, que ele fica. Cara, ela tá tão na sua. É. Ela é esse tipo de amigo, né? Ela é. Ai, muito bom. E aí, então, assim, dando continuidade no episódio, a gente tem. Eles começam a conversar, super. É meio estranho, né? Essa primeira conversa, assim. Eu acho que no livro dá mais a entender, porque no livro, o livro começa com o Kip falando que tá de ressaca. E aí ele tira um cochilo, assim, no trabalho, o Scott chega, só que ele sabe, assim, que é o Scott, mas ele não liga muito o nome à pessoa. Então ele só Entendi. se depara ali com, nossa, um homem muito bonito e tal. E aí ele dá a vitamina e pronto, assim, o cara paga e vai embora. E aí depois ele fica pensando assim, nossa, será que ele tava flertando comigo? E no livro o Uhum, papel da Maria é falar, tipo, aquele é o Scott Hunter? E aí uhum, ele fica aí, eita, é. uhum, Então eu acho que eles tiveram que condensar alguns primeiros encontros que eles tiveram nessa cena. uhum. Mas, e aí eu queria te perguntar, assim, tu sentiu essa química? Como foi pra ti, assim, ver essa primeira interação do casal? Eu não senti uma química imediata. O que eu senti foi que ambos estavam tateando, entendendo as possibilidades. Enquanto o Kip, ele se sentiu atraído por aquele cara e ele também estava com, peraí, será que ele tá me dando bola? Ele é um funcionário, né? Então, e toda a cena dele dormindo e tal, me deu a impressão de este cara é um fudido. Tipo assim, ele trabalha, ele está cansado, é de manhã, ele tá dormindo, não, realmente outro tom do que, poxa, ele tá de ressaca, né? E eu acho que o Scott, ele tava também tentando entender ali, sendo extremamente discreto. Afinal de contas, é uma questão de sigilo para ele também, né? O sigiloso, o, o jogador do hockey sigiloso. É o grinder do Scott. Mas eu não senti uma química imediata porque eu acho que não rolou a faísca, sabe? Eu acho que um tava medindo o outro, e aí nas próximas interações eu senti que começou a rolar alguma coisa a mais. Mas muito mais para um lado de encantamento do que para um lado de tensão sexual, na minha opinião. Como você falou, assim, eu acho que eles se apaixonam primeiro e descobrem talvez o tesão depois, pelo É. menos do jeito que é enquadrado, né? Porque em comparação entre o Shane e o William, que é a primeira cena de interesse já é aquela da academia, que é tipo, é um sexo por si só. O deles Uhum. é, claro, você tem o corpo esculpido ali do François, mas é muito rosto, né? Então, Uhum. é como, é assim, é uma comédia romântica nos moldes mais tradicionais, eu É, acho que esse é começo, assim, mesmo. pega muita inspiração. Também acho que é por aí. E é fofo, né? Assim, é uma dinâmica bem diferente do que a gente estava vendo antes, né? Porque os dois personagens que a gente estava acompanhando, eles são meio ariscos de formas diferentes, né? Então, o William tem o jeitão dele, o Shane é meio retraído, e aí de alguma forma isso dá certo, né? Mas acho que nessa história as duas pessoas estão muito mais acessíveis, né? E as coisas desenrolam dessa forma mais fofa, mais leve, mais bonita, mais claridade, né? De alguma forma também. E aí, depois dessa cena, a gente tem a cena do bar, que é quando eles vão. Os amigos, né, do Kip vão falar. Ah, o Scott, ele tava dando em cima de você, não sei o quê. E ele Aham. com a autoestima zero, assim, tipo, em cima de mim. Se Imagina, manca. para. Que é isso? E, e eu achei muito interessante. Assim, no livro, de novo, o bar também é outro local onde ele faz bico. Uhum, Então, todos os locais onde ele basicamente aparece no livro, ele faz um bico, porque, de novo, ele é esse personagem sem dinheiro, assim. É meio que essa uhum, fantasia. A fantasia é, como o pessoal fala, assim, tipo,
a secretária e o chefe, sabe? É uma pessoa que não tem dinheiro, é uma pessoa que tem dinheiro. Sim, Mas, e aí, na, acho que nessa primeira cena não tem a Helena, né? No bar. eu acho que não. Acho que ela aparece a partir da próxima. Acho Não que sei. sim. Que é quando eles começam a flertar, assim, de fato, né? É, Que é e começa depois todo o do. Kikiki no grupinho de amigos, né? E aí, então, depois. Na verdade, nessa cena do bar, a gente serve de introdução pro personagem do Kyle, que é o bartender, barman. Ele trabalha lá. Uhum, Que, assim, fun fact, easter egg, whatever, ele é o protagonista do terceiro livro. uhum. Terceiro ou quarto? Acho que quarto. Quarto. Ele é o protagonista do quarto livro. Mas aí na série a gente meio que só tem esse personagem, assim, pronto. Já corta para pro segundo encontro deles, que também é na loja de açaí. E aí eles têm aquele papo todo Loja de torto. açaí. Eu vou fazer essa ligação, cara. Não, daqui a pouco Eles vai têm virar um aquele. ragazzo onde ele trabalha, né? Tipo assim. Então, não tem aqui. Não? O máximo que tem aqui é Habib's. Tudo bem, pode ser Habib's. O Scott mandando pra ele, já imagino você de calção branco no Habib's. Já viu esse? Depois Então pode ser a Ai, história da Pepita. Já viu a história da Pepita que ela foi no Habib's? sim. Meu Deus. Pois é. Voltando, vamos voltar. Ah, é, e aí tem aquele papo super. Pra mim, eu achei meio bizarro, assim, chegar uma pessoa e falar, tipo, eu não sou um serial killer. Como É, eu foi achei pra ti? bizarro Aquilo também. não tem no livro. Eu já fiquei assim. Eu acho que eu já ficaria, tipo, se você não é, por que que você tá falando, meu amigo? Achei um Está papo se meio defendendo torto. demais, entendeu? É, Eu entendi a dinâmica ali do texto, de brincar e de forma piadinha ir acessando um ao outro, né? Essa leveza do humor para ir tateando esses flertes, né? Mas eu achei um papel meio estranho, sabe? eu. Eu acharia É. esquisito, tá? Se Não, eu, chegasse em eu mim ia com estar, isso. tipo, ah, tá. Uma pessoa rica vindo falar de assassinato. Olha o negócio do Epstein que tá saindo aí. É, exatamente. Oxe, tem precedente essa Mas história. eu acho que quanto mais eu assisto, assim, eu fico. Eu acho que foi uma escolha narrativa pra meio que mostrar que ele não. O Scott não tem muito. Não tem muito jogo de cintura, assim. Ele não. Uhum. Ele não sabe como chegar nas pessoas. Talvez um momento assim de inocência, porque é um flerte meio estranho, né? É, e depois, isso é um pouco levemente comentado. A gente, na verdade, a gente deduz que ele fala, nunca trouxe ninguém aqui em casa, tal, não sei o quê. Então, que provavelmente as relações que ele teve não foram muito românticas, né? Que é meio que a proposta ali que ele tá tentando fazer com o Keep. E talvez tenham sido só meramente sexuais, muito casuais, sem toda essa parte ali do, poxa, como que eu começo a conhecer alguém então? Que tipo de assunto eu puxo? Como que eu inicio esse diálogo, né? Como que eu mostro interesse de uma forma não tipo, oi, e aí, você é mó gato, né? Sei lá. Então, é uma falta de traquejo mesmo, né? E aí, pensando nisso, fica bem justificável. Sim. No livro, uma coisa assim que eles citam muito é o quanto ele é um personagem solitário. Porque Hum. nisso, assim, a gente só vai ter acesso a isso no que você falou no discurso, no No final, discurso. mas no livro ele deixa muito claro, assim, que ele é órfão, ele talvez muito parecido com o William, ele usa o esporte como um método, assim, de eu preciso fazer isso porque é isso que eu sou Uhum. bom. Ele ganhou, depois que os pais morreram, ele ganhou uma bolsa para algum internato pelo hóquei. Então é meio que a única coisa, assim, que ele sabe fazer e ele é bom nisso. E Uhum. que a única pessoa que ele conversa muito durante o livro é com o agente dele. Que não é nem assim uma questão de, não, meu agente é um amigo. É a Uhum. pessoa que ele tem contato há mais tempo. Então é essa pessoa que ele tem essa troca. Então É, você vê enquanto o assim o Kip quanto ele. aparece com um monte de amigos, ele não aparece com ninguém, né? Mas a série não Isso. deixa isso muito explícito. Eu não consegui captar isso. Não, não deixam. E aí que eu fico meio decepcionado, assim, porque eu acho que isso. Pô, você poderia ter colocado uma cena, assim, e não Uhum. colocar o discurso no final expositivo, sabe? Uhum.
E além disso, o JJ aparece com ele em alguns momentos, né? Então apareceu nos episódios do Rola 9, aparece nesse episódio também um momento com o JJ, então não dá essa impressão de solidão, solitude, sei lá, Falando em de Rosa fato. Nova, você sabe que é a primeira aparição do personagem é nesse primeiro livro, né? Sim, ele conecta todos, né? Quando a gente falou em outro episódio que a Rachel de fato gosta muito mais desse personagem, gente, é baseado em dados, né? Vamos contar as aparições aí, enfim. Talvez não é um problema, né, na verdade. Mas Não. essa semana que a gente tá gravando, teve até a entrevista do Jacob, o showrunner e diretor da série, em que ele fala que o William também é o personagem favorito dele. Sobra nada pro Betinha do Shane, né, gente? Só eu que sou mais fã dele, que eu gosto mais dele, sobra nada. Tadinho. Não. Eu acho que talvez ele seja o personagem preferido do Conan. Eu acho que ele tem vibes, assim. Acho que do. Ai, meu Deus, do Hudson não é, Nem não. do Hudson, né? Poxa, mas tudo bem. É. Ah, a cena dele, do Kip como bartender, né? Que é a primeira vez, assim, de novo, outro bico. Uhum. Vamos lá, terceiro bico que aparece, assim. Muito E de aí eu. comédia romântica, né? Essa cena. Nossa, sim, acontece a mesma coisa no Delírio de Beck Bloom. Delírio de consumo de Beck Bloom. Eu assisti recentemente, é a mesma coisa. Ela também vai servir, derruba o prato. Mas uma coisa, assim, que eu achei muito interessante é o quanto essa cena, pelo menos assim, nesse primeiro local, ela tem peso, porque quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei. No livro eles estão trocando olhares, né, e tal, mas o Scott ele é muito discreto. Na série eu fiquei, não sei, me pareceu assim, muito aberto, sabe? O Scott, me parecia que num primeiro momento você sabia que era aquilo que o Scott queria. Não sei se você teve essa impressão. Que ele queria em que sentido? Que ele queria o Keep? Uhum. Eu acho que ali ele já estava um pouco convencido quanto ao interesse dele, né? E estava tentando ser gentil e mostrar que estava tudo bem, acalmar ele, que ele já tinha percebido um certo nervosismo, né? E sendo discreto na medida do possível. Mas eu acho que na série ali ele já estava convencido que ele estava gamado. Essa cena acontece, na verdade, depois da do jogo, né? É? É, Olha, eu acabei de reassistir, gente. Pera aí, deixa eu pensar. não, no açaí, ele oferece os tickets e aí ele vai junto com a Helena. E É, depois tem a cena do é verdade, baile, que porque ele aí a tá com. Helena já conhece a peça, né? É verdade. Eu acho que E é isso. aí chega um jogador de futebol e te oferece ticket pra um jogo, tu vai? Oxe, eu ia no camarote pra comer de graça? Eu ia. Olha o jeito que eu penso, né? Mas. É um puta convite, né? Eu ficaria lisonjeado, pô. Ah, eu não ia, não. Você não ia, não? Não, não, não. Mas por quê? Porque é um esporte super heterossexual e tal, e que não é do seu interesse? É que eu não gosto muito de sair de casa. Pô. Não, mas tem um cara. Tem o Neymar deles, que atualmente talvez seja o Neymar, né? Ele já tá mais velho, não tá fazendo muito ponto. Tem o Neymar deles que tá te dando bola. Que te chamou pra ir lá no estádio do Santos, tudo pago. Você não iria? Eu mato um tio, uma coisa, desculpa. Eu acho que você tem que Não, se mas fazer você tá desejar. interessado nele também, né? No Neymar. Você também tá Você tem que se interessado no fazer de Neymar. difícil. Essa é uma questão. Eu acho que, assim, acho que as pessoas se identificam tanto com ele e com o Shane porque tem essa dificuldade, né? O Scott e o Kip, eles Aham. são muito um casal lésbico, assim, nessa... É tipo, nos conhecemos e casamos. Como vocês se casaram? Pô, um dia depois que a gente se conheceu, gostou, casou. Não, Pior que não foi tem assim, muito né? isso, né? E se você nunca foi embora? Pô, você é serial killer mesmo, cara. Que isso? Que papo é esse? Eu ia embora. Não, eu acho que nessa posição, assim, do Keep, eu estaria... Se eu fosse no apartamento, eu estaria, tipo, encostado numa parede. Eu ia estar olhando, assim, embaixo da almofada, com uma faquinha, alguma coisa. Pô, você vai na casa do cara, ele já tá com um papo de, olha, eu não sou assassino. Sabe? Você liga um alerta. Pelo menos pra gente aqui do Sul,
geográfico, É, que onde tem assassinos e assassinatos, você fica, ei, não vamos com calma. compartilhar localização em tempo real para umas 8 Hum, pessoas. Mas ao mesmo tempo, é uma cena muito bonita, eu acho, assim, Uhum, da primeira vez dele. No uhum, livro, ele convida também o Kip para sair, para fazer um jantar, para ir jantar depois, mas no livro é o primeiro momento onde você tem meio que acesso ao quanto o Scott, ele tem, de certa forma, uma fobia social, assim, porque como você uhum, falou muito bem, ele é meio que o Neymar, de ser um atleta que é mais velho, ele meio que tem que se provar, só que ele também é muito famoso. Então, se ele sai na rua, as pessoas reconhecem ele. uhum, Então, nesse primeiro encontro deles, ele tá muito nervoso, assim. uhum, E aí eu acho que esse convidar pra ir pra casa vem de uma forma meio, de novo, assim, ele sendo essa pessoa estranha, ele não sabendo muito como se portar, não tendo jogo, uhum. de ser uma coisa quase que vem de um local de ansiedade, assim, você quer ir pra casa? Nossa, isso é bem Mas eu acho que. diferente, né, da série, porque da série eles iam sair num lugar público, a princípio. Não, no livro também, eles vão Também? pra para restaurante. Só que tem esse Uhum. contexto, assim, porque na série é só. Eles chegam lá e a fila tá grande, né? É. Mas no livro eles deixam muito claro, assim, que o problema não é nem tanto a fila, é o como ele se sente nesse olhar público. Porque toda Uhum. vida que ele sai em público, ele sempre tá pensando assim, vai ter paparazzi, vai ter não sei o quê, vai sair no jornal, vão perguntar quem é você, por que que você tá com fulano. E por mais que ele esteja muito interessado no Keep, ele fica nesse dilema moral de tem minha carreira, já tô É. mais velho, tenho muito a perder. A cena que teve essa função foi a cena da compra do quadro, né? E que eu achei assim, eu assistindo na primeira, na segunda vez, eu falei, porra, vocês são burros também, né? Se apresenta como arquiteto, caralho. Fala, estou aqui Não, escolhendo uma obra de arte pro. Por isso que você tem acesso ao quarto e ai, ficaria bem no sei lá o que do quarto, na janela da porra que pariu. Entendeu? Então eu achei uma solução tão burra dos personagens, mas claro, ali é da relação deles meio conturbada, né? Toda a ansiedade envolvida, né? Mas assistindo do sofá da minha casa, eu falei, caralho, gente, é tudo poderia ser mais simples, entendeu? é, Mas, enfim. eu acho, eu concordo, assim, eu fiquei, tá tão preocupado de sair na rua, por que que não sai de máscara? É, Mas isso é oxe. pré-pandemia, né? É, Então, ia ser estranho. no livro, eu acho que essa cena, ela é melhor trabalhada, porque o que que acontece? Como eu falei, no livro, o Kip, ele tá. Tem todo um plot de alguns capítulos que ele consegue uma entrevista de emprego para ir para ser guia num museu. Eu acho, Hum, acho que é o Museu de Nova York. E aí ele consegue através de um amigo e tal, e aí ele tá todo animado, porque assim, o Scott tá indo de vento em popa. Mas uhum, ele, nesse ponto do livro, ele meio que virou esposa troféu, assim, sabe? É só. uhum, Você fica aí dentro de casa, fica vivendo uma vida boa. E ele é um personagem que a batalha, a luta interna dele é tipo. Ele quer ter uma vida, assim, ele quer se sustentar, ele não quer ser essa pessoa que ele é sustentado. Então ele tá uhum, tentando esse emprego, porque, de novo, ele trabalha em 3 locais. Uma das razões dele ter, assim, na série tem essa cena também dele que o Scott convida ele pra ir morar com ele, né? uhum, Uma das razões pra ele escolher isso no livro é porque no livro ele trabalha em Manhattan, mas ele mora, se eu não me engano, no Brooklyn. Então, o tempo que ele gasta pra chegar no trabalho é tipo 3, 4 horas. E se ele morasse com o Scott, seria tipo 30 minutos da manhã, ele poderia acordar às 6 horas da manhã. Essa é uma uhum, das razões também. E aí ele tá nessa situação meio assim, nesse dilema. De, pô, eu tô muito feliz aqui dentro desse relacionamento. Não é um relacionamento público, mas ao mesmo tempo eu quero também galgar, eu quero ser alguém. E aí ele uhum, consegue essa entrevista, e aí ele fala: Ah, uma das formas de eu me familiarizar, eu vou chamar o Scott pra gente ter. Scott? Scott. Pra gente ter um date no museu. E nesse ponto já tá tendo alguns ruídos, algumas rachaduras no relacionamento, porque pro Kip tá ficando meio que insustentável essa questão de ele não sair de casa. O Scott uhum, viaja, o Scott sai, mas eles, enquanto casal, não podem sair de casa.
E aí ele fala isso pro Scott, e o Scott sente uma dúvida, uma dúvida não, um pesar muito grande. Então ele Uhum, topa ir para esse museu. Só que quando eles chegam no museu, ele é reconhecido. E aí o pessoal pede, isso, vamos voltar, né? 2013 ali, o pessoal pede para tirar para um autógrafo, não sei o quê. E nisso ele fica muito nervoso, assim, de meu Deus, vão me ver com o Keep, vai sair paparazzi. Então, eu uhum. sinto que esse cenário que eles construíram é muito mais justificável, porque eles estão de fato numa situação pública. Naquela cena que eles estão comprando o quadro, não tem ninguém ali, tem só a Pareceu um vendedora. surto. Tipo assim, Eu fiquei entendi, tipo, ok, Scott, eu entendo o seu lado, mas porra, não era pra tanto. eu acho que, assim, e aí eu acho que entra naquele erro deles não terem colocado uma coisa assim do. Mas por que que ele é tão averso? É por causa do relacionamento? É por causa da mídia? Fica meio Uhum. que no ar, né? Só parece que ele é uma pessoa meio. Parece que ele é claustrofóbico. É, é verdade. É verdade. E que situação difícil, né? Essa posição do Keep. A gente tava até fofocando no WhatsApp antes de gravar, né? Eu não conseguiria viver essa situação. Pra mim não rolaria. Eu sou uma pessoa que não consegue ser guardada em segredos. Ai, meu Deus. Que é um segredo muito diferente, né, do segredo de Rola 9, né, do outro casal, porque ambos possuem esse segredo. Agora a Kip não. O cara sumido e tal, e ter que se esconder dessa forma, pra mim não funcionaria. É, Uhum. eu admiro a labuta do nosso querido. Eu viveria tranquilo. Com acesso ao dinheiro, meu amigo, Você eu já seria, teria então, emendado o dois esposo do mestrados. troféu. Tranquilo. Não, mas assim, isso é uma coisa que eu acho que aí eu vou ter que dar um pouco mais pra série, porque uma coisa que a gente comentou no começo é como no livro tudo isso se passa em 5, 6 meses. Uhum, Então é meio estranho no sentido de que você tá, sei lá, namorando, ficando com uma pessoa há 5, 6 meses e aí do nada você tipo, mas o que que a gente é? Você não quer uhum. mudar a sua vida que você demorou, sei lá, 20 anos pra construir para me assumir? Porque eu acho que é um argumento, assim, você dizer, tipo, eu te conheço há 5 meses, vamos com Sim, calma. completamente. No, na série, eles se passam entre 2013 e 2017. Então a gente meio que não consegue saber quanto tempo eles estão juntos. Uhum. Provavelmente, eu espero que eles tenham aumentado esse tempo, porque eu acho que fica mais justificável, assim, tipo, você passar anos sendo essa pessoa escondida e tal. Uhum. Então, tem isso. No livro é meio fora, assim, de. Mas não dá a É impressão meio que passa jogado. tanto tempo também, porque o que que demarca o tempo? As interações com o pai, a Helena falando, porra, e aí, cadê? O que que tá acontecendo? Você vai me contar, não vai me contar? E o desempenho do Scott na liga. Acho que são as coisas que demarcam o tempo pra gente, telespectadores, né? E quando você faz essa conta toda, é até o momento lá no gelo em que pede um ao outro de namoro? Ou é realmente esse episódio? Porque se for esse tempo do episódio, não parece que passou tudo isso, não. Não, sim, esse. No gelo, eu faço essa conta no gelo, assim. Ah, tá, Só que ok. aí o gelo a gente sabe, por causa da história do Shane e do William, que é 2017. Sim, Sendo que eles se conhecem em 2013. Eu falo que é. tem esse espaço inteiro aí do o que é É, que estava rolando. Porque, exatamente. de novo, no livro, 6 meses. Então, você fica assim, o que aconteceu, sabe, nesse meio tempo? Porque também essa questão dele ser pedido de namoro no gelo, a gente não vai ter nesse episódio, né? Vai vir É, no quinto. Então, eu, assim, não acho que eles mudaram isso na série, mas eu acho que se eles tivessem feito essa alteração de você ver, tipo, anualmente, seria uma coisa mais interessante. Mas eu acredito, como você falou, assim, eu acho que não, porque quando volta pra Rússia, quando a gente volta no começo, parece que o Scott tá meio deprimido, né? E a gente termina é. esse episódio com ele meio que se separando do Keep, eles não estão juntos. Ele tá Sim. meio que as passivas na chuva.
Então talvez eles tenham passado um tempo sem estar juntos, né? Não sei. Ficou essa ponta solta, né? Porque nem no quinto episódio a gente consegue compreender. Não sei, será que segunda temporada a gente vai entender isso melhor? Não sei. Mas aí não tem mais história. Pois é, eu espero que não, porque aí seria forçação também colocá-los nesse sentido. E eu acho que tem outros personagens mais interessantes nesse universo que eu gostaria que Você quer o fossem Fabian, né? explorados. Eu quero muito. Eu quero muito. E aí Você eu tô quer o Omar assistindo. Rudberg de Fabian. Não, não quero. Não, ó, eu tô aqui fazendo o meu statement. Eu não quero. Eu vou até me segurar o que eu ia falar aqui. Mas vamos lá. Por Eu tô favor. assistindo o Cavaleiro dos Sete Reinos. Uhum. E aquele cara é, pra mim, contrate agora pra fazer o Ryan, né? Se eu não me engano, é o nome do grandão. Eu achei o fancast lindo, né? Mas não tem zero chance, gente. Mas eu queria muito, porque eu acho que são personagens legais. E o jeito que eles estão ali no começo do The Long Game tem tudo pra ser as cenas gostosas de interações sociais que a gente quer ver do nosso querido casal Rolanov, sabe? Então acho que vai ser legal. Eu gostaria, viu? Mas acho que não vai ter outras adaptações, não. É, eu queria falar algumas coisas, assim. Primeiro, para as fãs, se alguém aqui, para os fãs de Young Royals, o Simon, ele é meu personagem preferido, então eu não ficaria triste com o Marco de Berg nessa série. Não acho que vai rolar. O problema é o Mas, Omar mesmo. ah, não, até porque o pessoal falou que eles querem mais talentos canadenses, né? Eles não querem mais tantos atores que sejam de fora. É. Mas teve uma coisa que eu queria até abrir um debate aqui. Porque também quem tá escutando a gente já tá carcomido pela série. No livro, durante a primeira interação deles, existe uma quebra de expectativa, porque vão voltar. Assim, no livro é pro Scott ser o Chris Evans, esse Capitão Uhum. América. E o Kip é pra ser. Eu não sou muito fã da Marvel, mas ele é pra ser o Soldado Invernal. Eu É não o sei quem é esse Bucky. personagem. Tive que pesquisar. Mas tem uma diferença muito grande no sentido que da primeira vez que eles se encontram, o Scott ele fala pro Kip assim: Olha, faz muito tempo que eu estou imaginando você me comendo. Você me comeria? Na primeira vez. E aí o Kip ele fala, tipo, bora, meu amigo. Uhum. E na série não, eles não têm isso. E eu não vou mentir, eu senti falta. Porque eu acho que é uma quebra de. Eu acho que coloca eles num pé de igualdade. Claro que assim, não que eu esteja dizendo que ser ativo ou passivo ou versátil numa relação traga isso, mas a gente sabe que Uhum. socialmente existem muitos indicadores, assim. Existem. Pode parecer piada, mas existem muitas discussões de fato sobre isso. E eu imagino que, assim, como autora, eu não sei qual é a sexualidade da autora, mas se eu não me engano, ela é casada com um homem e ela tem filho. Uhum. Eu imagino que isso para ela tivesse sido o auge da subversão que ela conseguiria pensar para um casal Uhum. homoafetivo. Mas eu senti isso de certa forma porque eu acho que, de alguma forma, coloca eles num pé de mais igualdade, assim. Porque na série coloca o Kip basicamente como um submisso do Scott, assim. Sim, Ele exato. aceita morar, ele não tem muita agência. E que é muito diferente porque, por mais que seja um personagem que eu acho um pouco irritante no livro, de novo, porque, assim, olha, um milionário chega e fala, eu quero te sustentar, você vai achar ruim? Uhum. Eu acho que dá um negócio, dá um papel de igualdade para eles, assim, no relacionamento deles, o Kip, ele tem bastante mais agência e ele tem bastante mais experiência do que o Scott. Então, eu acho que dentro do relacionamento, no livro, ficava mais interessante, assim, que na série eu acho que não tem. Fica muito assim, meio que o Scott, ele se torna esse guia de tudo que tá acontecendo. O Kip fica muito coitadinho, assim. Muito submisso mesmo às escolhas dos outros. E, e dos outros mesmo, né? Até dos amigos dele. Ele se deixa levar por, né? Então, parece até uma pessoa um pouco sem personalidade, se você pensar nesse sentido. Disso que você falou,
do Switch, né? Reassistindo hoje, eu percebi que tem uma fala do Kip falando Can I fuck you? Depois da cena lá que ele faz café da manhã e tal. Mas isso poderia significar, de fato, o que ele disse, ou simplesmente uma referência ao que o Scott falou algumas cenas antes, em outro momento temporal, né, no passado. Então fica bem assim, né, jogado. Então, não sei se a gente pode dizer que o Switch é canon na série. E outra coisa que também mudaram é a meia. No livro, a meia é de blueberry, né? Uhum, Mirtilo. E aí vira uma meia de banana. Mas eu acho que conversa muito com aquilo que a gente falou, assim, deles. Primeiro tem um senso de humor, porque uhum, assim, olha que engraçado, um casal afetivo, uma meia de banana. Tem muitas aham. cenas que envolvem banana nesse episódio. Mas de também, assim, a série ela trabalhar sexualmente alguns subtextos que é porque eu não acho que eles sejam subtextos, mas quando você tem aquele close, você quase consegue ver o buraco do François Meu na Deus. cena de sexo, se torna meio que um subtexto, assim, os shots de banana, a meia de banana. Eu li até uma interpretação de que no final ele coloca a meia de banana e aí ele coloca uma meia por cima. E aí uma pessoa, eu li falando que era tipo, não, isso é ele escondendo a sexualidade, porque o relacionamento deles tá muito intrínseco a bananas. Entendeu? Eles são gays. A banana tem uma coisinha safada, né? Tipo, tanto que a Maria faz essa piadinha, né? Com uma banana extra em um dos momentos. Então, é. Eu acho divertido, particularmente acho divertida a banana. Mas É, enfim, né? É um episódio do casal Skip, um episódio polêmico, porque de fato, como indica o nome, muitas pessoas do fandom pular. skiparam, pularam ou pulam ao reassistir. Aqui, pessoalmente, eu gosto do episódio, eu acho que ele tem esses problemas que a gente falou aqui, mas tem suas qualidades também. O Gabriel, órfão do livro, né? Porque poderia ter sido. Você acha, agora eu vou te fazer essa pergunta: você acha que se fosse a série do Game Changers, seria um grande mousse? Ou um grande smoothie? Nesse caso? Não. Então, É porque assim, eu acho que uma série ela precisa de tensão. uhum, E esse livro não tem. entendi. Justo. Eu Já acho não que uma coisa que justificado. faz uma coisa que faz essa série funcionar muito boa é porque, querendo ou não, são o quê? 9 anos de tensão entre o Will e É. o Shane. Eles não têm. Eu falo isso porque eu gosto de comédia romântica. Eu Uhum, assistiria uma comédia romântica de, sei lá, 2 horas onde não acontece nada e é só um casal sendo feliz, sabe? Eu gosto disso, mas eu sei que a maioria das pessoas não, eles querem o drama, eles uhum, querem o sofrimento. Eu tava conversando com uma amiga e ela trouxe uma questão muito interessante, assim, ela falou, as pessoas elas se identificam muito com alguns sentimentos. É muito mais fácil você se identificar com um sentimento de angústia, de uhum, raiva, de sofrimento, de desejo, do que você se identificar com um sentimento de, nossa, eu sou tão feliz e eu sou rico e eu tô com essa pessoa perfeita. Então, assim, eu acho que talvez, de certa forma, ela tenha encapsulado muito porque que as pessoas preferem os outros episódios. Porque é muito justo. mais. São sentimentos que são muito mais fáceis de você se identificar, assim. Todo mundo já gostou de alguém que não deu certo. Mas Uhum, aí tem aquela fantasia, assim, do e se tivesse dado certo? perfeito. Incrível. Bom, gente, obrigado por acompanhar mais um episódio de Fora de Quadro, uma produção de O Meridiano. Aqui a gente vai ter essas pequenas temporadas destinadas a algumas produções. E estamos atualmente então falando de Rivalidade Ardente. E se você gostou, convido você a se inscrever para deixar aí o seu like também, acompanhar os próximos episódios e os episódios anteriores também, caso você tenha caído aqui de paraquedas. E por favor, avalie o episódio ou dei like aí, dependendo da plataforma que você está conectado conosco. Você pode encontrar a gente também no Instagram e no TikTok com @ripadopsi, @Sérgio Denez.
E a gente está sempre postando por lá e tentando trazer alguns cortes que geram algumas conversas muito interessantes. Então, sintam-se livres. É isso aí. E siga também o Meridiano, um veículo independente sobre sociedade, cultura e comportamento. Você encontra a gente como leia.meridiano no Instagram ou o Meridiano nas demais redes sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.